Sou Maria semeando amor, paz e conhecimentos espirituais. Estamos falando sobre as influências, os obsessores que atacam os nossos chakras, os nossos plexos, a nossa aura. Como eu já falei, devido a coisas que a gente fez em vidas passadas, ou mesmo porque eles têm raiva, né? Eles ficam com raiva, eles não gostam quando o encarnado se queira fazer alguma coisa, estudar, evoluir, ir para frente, porque eles querem que a gente fique igual a eles, iguais a ele. E tem também o caso de nossos irmãozinhos perdidos, que às vezes, à procura de uma solução para os seus problemas, eles, né, entram em nossas casas, encontram com a gente, na rua, em qualquer lugar, e se afinam com a gente, né, ficam perto, com uma simples ideia de melhorar, de obter alguma coisa, absorver daquela pessoa alguma energia. Né? E existem muitos tipos de obsessão. Né? Não é só a espiritual. E como nós estávamos vendo, nesse último, o que acontece, né? Quando é atacado, né? O chakra esplênico. Vocês estão vendo aí como a gente tem que ter cuidado? Né? Existem nas estradas, gente, há quem já, principalmente médio, né, vidente, que existem entidades maléficas beirando as estradas. E eles ficam com o simples intuito de ocasionar problemas, desastres. Né? Então, vocês vejam bem, às vezes aparece na televisão, nossa, o motorista disse que nem sabe o que aconteceu. Ele estava tudo bem. De repente, eis que aparece um negócio ou uma tonteira ou alguma coisa e desvia, ou bate, ou ocasiona alguma coisa que não era nem para ter acontecido. Portanto, a gente sempre fala, gente, no sair vocês rezem. Não vão entrando no carro, rezem sempre. Façam oração pedindo proteção para os seus anjos da guarda. O anjo da guarda está sempre presente. Mas peçam para entidades que vocês sabem, né? Todos nós temos, gente. Conforme ninguém está aqui sozinho. Peça para os seus santos que vocês têm no coração, né? Rezem. Tem pessoas que saem, levanta, dorme, acorda, não para um momento para agradecer a Deus, para fazer uma oração por ele, pelos seus parentes, pelos seus familiares. E não é por aí. Tenham, se quiser, tenham oração. Tem gente que eu falo, né? Faça uma oração ao seu anjo da guarda, ao santo uma Nossa Senhora Aparecida, a Virgem Maria, a Jesus. Tenha no seu coração, leia aquela ideia. Não saia por aí feito um doidivana. E peçam muita proteção, principalmente agora que está cada vez pior os problemas. Bom, vamos falar sobre o chakra cardíaco, que ele pode ser atuado por espíritos que querem o anti-amor. Vejam bem quanta coisa que a gente fica sabendo. Que querem o anti-amor, o orgulho, quer que a vítima não perdoe os seus ofensores. Então eles ficam atuando, né, pra gente que bobagem, deixa pra lá. Ele não gosta de você. Se você respondia, ficava com raiva, ficava com rancor. E assim vai. E a pessoa não percebe que ela está ocasionando mal para ela mesma. Que ela tá não fazendo para aquela pessoa, mas que vem tudo para ela, em direção a ela mesma, volta para ela. Bom, o chakra laríngeo é atuado por entidades
vinculadas aos vícios e fazem que suas vítimas tenham perturbações mentais ou que elas não enxerguem os sinais da obsessão. Isso é muito comum, gente. Eles, sei lá, parece que eles fazem uma lavagem na gente, né? Passa a mão pra gente não enxergar. Então é quando a gente fala, você não tá vendo isso, meu irmão ou minha amiga, né? Não faça isso, você está se prejudicando. Mas eu quero, porque ele vai ver, porque é isso, por aquilo. E a pessoa fica aí teimando, e às vezes chega até ocasionar, às vezes, problemas, né, entre amizade de uma pessoa com outra, que às vezes a pessoa quer ajudar e a pessoa teima e fica brava ainda. Então eles atuam na mente para que aquela pessoa não aceite. E fica falando, porque realmente, e às vezes a gente pensa as coisas, gente, que a gente pensa que é da gente, às vezes não é. Não é da gente. Porque eles atuam muito bem atuados, eles sabem em quem eles estão mexendo. Por exemplo, principalmente nas fascinações, que a gente fala, né? Tá fascinado o fulano. E essas entidades ficam ali, em cima, dia e noite. Não se faz isso, você é bobo, você é tonto. Continua fazendo isso, continua perseguindo. Responda, não seja amigo, é bobagem, você é tonto. E assim vai. E eles visam a confusão de ideias na cabeça da pessoa, principalmente aquelas que necessitam estudar e aprimorar seus conhecimentos. Porque não é porque a pessoa veio médio, gente, que muitas eu já vi falar, e a gente fala, você não lê os livros explicando como acontece, porque acontece. Ah, o meu guia ou o meu mentor sabe, para que eu vou saber? Mas acontece, gente, que, por exemplo, há entidades que vêm como médicos, que vêm como palestrantes. Então, muitas vezes o médium precisa ter algo no seu cérebro que vale a pena. Porque às vezes ele quer passar algumas coisas para o médium e ele não está com a cabeça. Então é onde fala. É onde, se ele não tiver cuidado, ele vai poder falar e passar abobrinha para as pessoas. E por isso que a gente precisa estar continuamente lendo, continuamente estudando, vendo coisas que estão surgindo e passando para outros. Principalmente para aqueles que tem pessoas que têm vontade de saber, de estudar, mas no corre-corre, no dia a dia, ele é atrapalhado naquilo. É filho, é neto que está fazendo faculdade, é o marido doente numa cama, é o desemprego, um monte de coisas que entram na nossa vida. Bom, então vamos ver aqui. O chakra cardíaco. É muito difícil um obsessor atuá-lo. Chakra cardíaco. Bom, mas só consegue com pleno conhecimento da pessoa, através de rituais de magia negra, em que utiliza derramamento de sangue animal no coronário da pessoa. Ela criará um forte vínculo com as entidades das trevas que levará muitas reencarnações para desvincular-se. Então vejam bem, gente, tenham muito cuidado, que eu sei que há muitos casos de pessoas desavisadas, mas que gostam de ficar sabendo, eu quero saber o que eu fiz na encarnação passada, eu quero saber por que eu estou parado, porque eu não recebo, quero saber o que está acontecendo com meu marido, com a minha esposa, com a minha noiva, e assim por diante. E ficam por aí em qualquer lugar, né? Não procura ver como é que é, se é lugar bom, se é de pessoas idôneas, e vão entrando nesses lugares e fazendo, às vezes, coisas que são pedidas. Então, elas são muito desavisadas, elas precisam ver que ela pode prejudicar ela, pode prejudicar a família. Então, não é assim, entrando, fazendo. Precisa pensar, ele precisa discernir aquilo que ele vai fazer para não prejudicar ele.
Porque tem coisas, gente, que é para o resto da vida e para muitas encarnações. Porque existem lugares que fazem coisas erradas, sim. Nós estamos num mundo que o humano ainda erra muito e nós vamos demorar muito nisso, eu sei. Não é de uma hora para outra que a gente vai ficar bonzinho. Por isso é que nós estamos passando por muitos problemas para ver realmente quais espíritos poderão continuar nesse planeta que não vai poder ter mais esse tipo de pessoa. Então, o que nós devemos fazer? Pensar bem, saber bem onde a gente vai pôr os nossos pés para não ocasionar seríssimos problemas depois. E o pior, que a pessoa, ela pega problema para ela e para os seus entes queridos. Porque qual mãe que vai gostar de ver que seu filho está obsidiado? Entrou numa pior por causa de más companhias ou por causa de coisas que ele fez que foram indevidas. Então vejam bem, as obsessões dos chakras astrais, os chakras astrais que a gente fala são chakras do perispírito, né? Que eles subsistem desde até quando nós tivermos o nosso perispírito, que vocês já sabem que nós temos necessidade deles para podermos estar aqui, para podermos encarnar. E à medida que a gente for evoluindo, que passar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, até chegar no mundo dos felizes, aí nós não vamos ter mais necessidade de ter o perispírito e, consequentemente, esses chakras que a gente está se referindo. E esses chakras, eles podem também ter consequência nos respectivos chakras etéricos, que é os chakras do pretérico. E se não forem sanados e desobedeciados, poderão transformar em doenças em órgãos relacionados ao chakra, né? Foi o que eu falei. Se a gente não equilibra aquele chakra, não tira o bloqueio dele, ele vai ficando cada vez pior. Cada vez pior ele para de funcionar. Vocês vão ver no livro daquela senhora que eu falei, dos exercícios, vocês vão ver as doenças. Nossa, gente, o câncer, né? Muitas doenças que atacam esses chakras que chegam até a ser destruídos. Então, vocês vejam bem o que ocasionam se você não toma conta do seu corpinho, né? Da sua aura, da sua parte, dos seus chakras. Então, vamos ver. O que nós estamos falando aqui? Os sinais dessas obsessões. Vejamos então. Um outro fator importante, gente, são os obsessores de um grupo espírita inteiro que atacam as pessoas, principalmente os médios, né? Os médios desavisados, os médios que não querem estudar, porque não é porque você é espírita, é médio, que a pessoa é santa, é boazinha, não faz coisa errada. Então, vocês vejam bem, todo mundo tem que estar com suas antenas bem ligadinhas. Os sinais dessa obsessão, porque aquele grupo são falanges, gente, a gente chama falanges, né? Eles se reúnem com o intuito único de atacar principalmente os médios. Vocês nem queiram saber. Para quê? Para que eles fiquem doentes, para que eles parem de trabalhar, para que eles não façam nada lá no centro, para que surjam intrigas, brigas entre eles, inveja principalmente, é uma coisa muito comum, inveja, ciúmes, porque aquela pessoa recebe tal mentor e eu não recebo. E tudo isso, coisa própria do humano. Então, tudo isso a gente tem que cortar, tá, gente? Gradativamente, procurar ser o máximo do que a gente possa fazer para que não ocorra esses tipos de coisa. Então, eles se juntam em grupos e atacam, ou pode atacar um médium só, né? Às vezes a pessoa vai tomar um passe e o mentor fala
ou guia. Nossa, às vezes não fala, mas depois ele... Não para a pessoa, porque a pessoa pode assustar, conforme já falei. Ele vê que aquela pessoa tem não um, mas uma porção, de qual ele mesmo contribuiu para isso. Ele mesmo que chamou. Os próprios desencarnados falam que eles não são tão culpados, que o culpado é o encarnado, que pelos seus pensamentos, pelas suas ações, eles fazem coisas erradas e eles vêm aos pulos, voando por aí afora, atrás daquela pessoa que fez esse pensamento ou que chamou. Então, e eles adoram essas coisas erradas, né? Eles adoram ver o circo pegar fogo. Então, quem é que tem que ter realmente cuidado? Nós. Nós que temos que policiar, orar, mudar a nossa posição, mudar a nossa maneira de pensar, os nossos atos. Para que invejar? Se cada um de nós temos a cabeça e pode muito bem fazer igual àquela outra pessoa, né? Pode muito bem mudar de atos, de maneira de pensar, e ele também receberá a sua parte, né? Porque nada é de graça, gente, nada. E tenho certeza que a gente está recebendo porque a gente mereceu, realmente. Então vejamos, e eles atacam os oradores, aqueles que fazem preleção, lá na frente, nos centros, nas reuniões, né? Então, esse precisa ter ele precisa ter uma proteção tremenda e tá sempre acompanhado de bons espíritos, porque eles não vê a hora de ver aquele cara no chão, aquele cara que está passando coisas que eles não querem que seja passada, que não querem que seja, ajude outros encarnados. Porque muitos de nós precisamos mesmo de muita ajuda. E eles fazem com que as pessoas não leem, não estudem. Ah, deixa disso, que bobagem. Vá comer um churrasquinho, vai jogar bola, vai namorar, fazer qualquer coisa. Então, eles ficam felizes da vida. Então, vocês que têm algum problema desse daí, lutem, façam força. Leiam, antes de deitar, na hora da oração, pega o livro, nem que leia uma página, 2, e assim vai. Força a barra. Não fique sem ler, sem saber e sem contribuir, né? Para aqueles que às vezes chegam a você e às vezes está numa maior aflição, no maior desespero e você não tem nada para falar. Às vezes até atrapalha. E vejo bem, e quando isso acontece, né, no centro, que eles vão obsidiar, eles realmente acaba acontecendo isso, né? Discordância do chefe, do dirigente, né? Às vezes, mesmo sendo espírita, a gente fala, nossa, a pessoa espírita já tem conhecimento, por que falou isso para o outro, por que ofendeu? A gente mesmo fica fora de série. E isso, então, que ocorre, é forte indício de uma obsessão bem pesada. Outra forma é neutralizar as forças do trabalho. Porque quando nós temos o trabalho, seja nesse centro, seja em qualquer outra, né, outra religião, não é assim. Vocês não estão sabendo, mas ficam nas imediações, grupos e grupos de espíritos protegendo. Por exemplo, se tem um centro, uma igreja, fica quarteirões, gente. Não é em cima do local. Eles ficam aos quarteirões, cheios de espíritos, como se fossem vigilantes, guardas, impedindo que seja atacado por esses espíritos lá do baixo astral, que vem com o intuito de atrapalhar as reuniões para que elas não sejam cumpridas, para que elas não sejam feitas, para que esses nossos irmãozinhos que estão precisando de ajuda recebam ajuda. E os médiuns, logicamente, entram em decadência, porque ele começa a fazer coisa errada, vê coisa errada, em vez de levantar, ele perde até a sua mediunidade, contribuindo também
para o seu guia, o seu mentor, que veio com esse intuito também de evoluir junto com ele. Porque não é porque é guia, porque é mentor, que ele sabe tudo, que ele já está evoluído, gente. Esses nossos guias, nossos mentores, vêm também em busca da evolução, em busca de ajuda. Mas cadê o médium na hora que precisa? Não estou mentindo para vocês. Está de um tal jeito que muitos estão caindo fora. E não é para fazer isso, porque quando passar para o lado de lá, nós temos que responder sim pelo que a gente não fez. Não é só pelo que a gente fez, pelo que a gente não fez, porque foi cumprido um acordo, foi assinado, foi feito um contrato. Vamos trabalhar, eu e você, para que nós possamos evoluir. E como que ficam esses nossos irmãos, se nós prejudicamos ele? Não é de uma hora para outra que ele vai achar um outro médium. Não é fácil, gente. E depois os médiuns, a maioria, não cumprem o que é para ser cumprido. E isso vai ser estudado bem para frente sobre as mediunidades. E vocês vão ver que eu estou tendo razão em falar isso. E, nesse momento, eu vou terminando essa nossa parte e espero que tenha sido útil e que ajude a cada um de vocês, porque muitos, não é porque vão no centro que vão ali, que estão tendo conhecimento, não. Que muitas vezes eu sei que não é passado, não é dito muita coisa. E as pessoas precisam saber para que ela possa se proteger. Ah, eu pensei que era assim. E quando eu ver, estudando, lendo, ele vai ver, nossa, como que eu estava agindo errado, como não era por aí, né? E tenho que mudar, então, de maneira de ser. E também ajudar, porque sempre nós temos, agora, nessa situação que a Terra está passando, muitos médios aparecerão nas famílias, gente. Por favor, muitos médios. Não pense que um jovem está falando que está sentindo isso. Não leve ao descaso. Contribua para que ele seja levado em algum lugar, para que ele leia, para que ele estude, para que ele se instrua, que ele vai precisar de muita ajuda. Né? Não é só as pessoas comuns. Nós também precisamos de muita ajuda de todos, para que a gente possa fazer a nossa parte. Tenho dito que nosso Senhor Jesus esteja no coração de todos nós.